A paz do Senhor, minhas irmãs e meus irmãos. Meu nome é Luciana, né, missionária Luciana. Eu faço parte da Assembleia de Deus, do Belém, do setor 60, aqui em Santo André, município de Santo André, aqui em São Paulo. E nessa tarde eu quero externar minha gratidão, por mais uma oportunidade de poder estar aqui, né, nessa live para trazer uma palavra aos vossos corações. Que não seja eu, mas que seja o Espírito Santo me conduzindo e que a palavra do Senhor ela possa invadir a sua vida, possa invadir a sua casa e trazer cura, libertação, transformação, restauração e vida. A palavra do Senhor diz que bem-aventurado aqueles que ouvem a palavra do Senhor. E eu creio que nessa tarde Deus ele vai falar conosco. A passagem que irei trazer aqui para nós se encontra em oito, Lucas 8 e o versículo 22, que diz o seguinte: E aconteceu que, nenhum daqueles dias, entrou no barco com os seus discípulos e disse-lhe: Passemos para a outra banda do lago. E partiram. E navegando eles, adormeceu e sobreveio uma tempestade de vento no lago, e o barco enchia-se de água, estando eles em perigo. E chegando-se a ele, o despertaram, dizendo: Mestre, mestre, estamos perecendo. E ele, levantando-se, repreendeu o vento e a fúria da água, e cessaram, e fez-se bonança. E disse-lhe: Onde está a vossa fé? E eles, temendo e maravilharam-se, dizendo uns aos outros: Quem é este que até o vento e as águas manda e lhe obedecem? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aqui nessa passagem, né, o contexto dessa história vai falar a respeito de Jesus apazigua a tempestade. O doutor Lucas, ele descreve essa passagem, né, para enfatizar para o povo que somente o nosso Jesus Cristo, ele é o Senhor dos senhores, e não existe outro a não ser o nosso Deus. Somente ele pode resolver todas as situações das nossas vidas. Ele tem autoridade, ele predomina em todos os ambientes. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E ele ressalta a respeito que Jesus ele se encontra ali próximo do Mar da Galileia e ele dá uma ordem. Louvado seja o nome do Senhor Jesus aos seus discípulos. Jesus ele dá uma ordem aos seus discípulos para que os discípulos entrassem no barco para ir para outra margem do rio. E se a gente for analisar um pouco da história a respeito do Mar da Galileia, né, é um mar de rio doce, é um rio de águas doces, e que ali era predominante a pesca, né? E ali esse rio era conhecido que era um rio que era de risco para os pescadores, né? Porque ele predominava tempestades, ele predominava repentinos ventos fortes e ondas agitadas. Ali Jesus ele dá uma ordem, né, aos seus discípulos. No decorrer do dia, Jesus ele traz os seus ensinamentos ao povo sobre a respeito dos seus mandamentos, sobre a respeito de várias parábolas que por onde Jesus passava, a gente subentende que sempre havia salvação, libertação, restauração, transformação e vida com abundância. Por onde Jesus passava, ele trazia o evangelho de paz e de amor e de salvação para o povo que precisava de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E quando Jesus despede a multidão,
ordem que ele dá aos seus discípulos é: entra no barco e vamos para outra margem do rio. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E os seus discípulos, eles obedecem à ordem de Jesus. Eles entram no barco e vão para outra banda do rio. A Bíblia fala que no decorrer do percurso, Jesus ele dorme, ele se encontrava cansado, ele deita na polpa do barco e ali ele dorme. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mas sabemos que, independente do que nós estamos vivenciando, do que estamos passando, o nosso Deus, ele se encontra conosco, ele se encontra na polpa do nosso barco, ele se encontra comigo e contigo lado a lado. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Quando os discípulos ele olham para aquele momento que estava acontecendo de ondas, de ventos, de tempestades chegando sobre si, a Bíblia relata que o barco deles começa a se encher de água. Ali bate o desespero dos discípulos. Os discípulos ficam muito, como é que eu posso dizer? Eles ficam, meus irmãos, com medo, eles temem a tempestade, eles ficam com medo do evento que está acontecendo ali naquele ambiente. E eles começam a ficar desesperados. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Na minha e na sua vida, eu creio que aqui é uma lição de fé para que nós possamos levar para a nossa vida cotidiana, porque independente do que esteja acontecendo, se Jesus está no nosso barco, o barco ele não afunda, o barco ele não afunda. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, porque existe uma garantia que o nosso Jesus, o nosso Deus, ele se encontra conosco todos os momentos das nossas vidas, independente da circunstância que você está vendo, está vivenciando. O mar ele pode até estar bravio. A circunstância está mostrando que você não vai suportar, que você não vai aguentar, que você vai desistir, que você vai parar na jornada. Mas eles esquecem essa situação toda. Eles não entendem que existe ainda um Deus que tem a última palavra sobre a minha e sobre a tua vida, que é o Deus que ainda tem o último decreto sobre mim, sobre ti, o Deus que tem a autoridade de fazer algo inimaginável que ninguém consegue entender e compreender o agir e o trabalhar do nosso Deus, porque nessa tarde, o Deus que eu e você servimos é um Deus que pode todas as coisas. Irmãos, agindo o nosso Deus sobre mim e sobre ti, sobre a minha e sobre a tua casa, quem pode intervir ou invalidar aquilo que ele já tem decretado? Se o meu Deus, ele é aquele que diz que ele tem salvação para a tua casa, quem é aquele que pode intervir no decreto dele? Se ele é o Deus que tem portas para ser para abençoar, portas para abrir, para abençoar o seu povo, quem é aqueles que irão dizer que nada irá acontecer? Se o meu Deus é aquele que tem a chave da morte e do inferno nas suas mãos, quem é aquele que pode dizer que a situação está perdida? Nada está perdido, porque no momento que muitos pensam que é ponto final, Jesus ele coloca ponto de vírgula. Jesus ele coloca uma vírgula para dar continuação na tua história, no teu chamado. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, porque muitos acham e pensam que a tua história, o momento que você está vivenciando, ele vai te parar. Você vai desistir. Muitos olham e dizem assim: olha, está passando por tal coisa, mas não serve ao Deus, não serve a Deus. E cadê o Deus dela? Não sabem ele que o nosso Deus ele tem estratégia. Ele confunde. Ele é o Deus que faz o que muitos pensam que não tem mais solução. Ele é o Deus que tem a última palavra sobre a minha e sobre a tua casa. O inimigo das vossas almas pode até tentar investir sobre a vossa família, mas o Deus que eu e que você serve é um Deus que cuida, é o Deus que dá livramento, é o Deus que estende suas mãos para abençoar, é o Deus que muda a sentença,
É o Deus que, quando alguém lança a palavra de maldição, ele tem autoridade e poder para transformar em bênção. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A palavra do Senhor diz que quando nós depositamos a nossa confiança, quando nós temos fé no Deus que nós servimos, o nosso Deus, ele faz algo extraordinário, irmão, sobre a nossa vida, sobre a nossa casa. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O salmista fala, no Salmo 125, diz assim: os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Esse texto vai falar, irmão, a respeito da confiança. Em quem nós tem crido? Será que a gente está colocando limitações no Deus que nós servimos? Será que nós não confiamos nas promessas que ele tem falado sobre mim, sobre a tua vida, sobre mim, sobre a tua casa? Porque as promessas do Senhor, ela ainda continua de pé. As promessas do Senhor, ela continua ainda de pé na minha, na tua vida. Jesus, ele é aquele irmãos e irmãs que ele pode fazer o que a ótica humana acha que não tem solução. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Quando aqueles discípulos olham para aquela situação, os discípulos, eles começam a temer. A sua fé começa a ficar uma fé fraca. Louvado seja o nome do Senhor. A situação que estava sendo gerada naquele momento, tirar o foco dele. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A luta que vem sobre a minha e a sua vida é para te parar, é para você parar na caminhada, é para você ficar entristecida, desacreditada das promessas. Mas temos a certeza que o Deus que fez a promessa, o Deus que nos deu uma ordem, prossiga, avante, não pare. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A Bíblia diz que nós temos que nos revestir, irmãos, da armadura de Deus, para que nós possamos estar firmes nos dias maus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Os discípulos, eles estavam com Jesus todo momento. Os discípulos estavam com Jesus em todas as caminhadas, em todos os trajetos, viram milagres, viram prodígios, viram as maravilhas de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Eles acompanharam vários milagres e por momentos que ele estava ali passando, naquela aflição, eles temeram. Eles não perceberam que ali existia o Deus que pode todas as coisas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E nessa tarde, o Deus que eu e você serve, ele não mudou. Ele permanece sendo o mesmo de geração após geração. A palavra do Senhor diz que passarão céus, passarão terra, mas a palavra dele permanece a mesma. Eu e você muda nas ações, nas atitudes, mas o nosso Deus, ele nunca mudou e ele nunca há de mudar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Quando aqueles discípulos ele começam a temer, ele começa a chamar o mestre. Ele fala: mestre, mestre, acorda, porque estamos perecendo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eles acordam o mestre. Eles olham para Jesus e vê ele dormindo. E eles olham no meio da sua volta e ele vê aquelas tempestades querem naufragar o seu barco. Mas deixa eu te dizer uma coisa, quando Jesus ele se encontra na polpa do teu barco, não temas. Confia no Deus que você serve. Acredita que ele é o Deus das causas impossíveis. Nessa tarde, Jesus é libertação para aqueles que precisam. Nessa tarde, Jesus é cura para aqueles que necessitam de uma cura, de um milagre. Nessa tarde, Jesus é aquele que é o bálsamo para as feridas que eu e você muitas das vezes tem em nossos corações. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ele é aquele que visita a tua casa, ele é aquele que visita os seus. Se é perto, se é longe, independente de onde ele esteja, a palavra do Senhor diz que quando um justo clama, quando um justo intercede, o nosso Deus ele não confunde a tua voz. Em meio a
tantas vozes, Jesus, ele sabe identificar qual é a sua, louvado seja o nome do Senhor. Então, nessa tarde, não se cale em meio às lutas. Nessa tarde, não pare, não desanime, porque a palavra do Senhor disse que siga avante, porque ainda há um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá e não tardará. Há um tempo determinado para o cumprimento da palavra. Há um tempo determinado para o cumprimento das promessas que o Senhor tem feito na minha e na tua vida. O Deus que eu e você serve, ele é aquele que cumpre, irmãos, as promessas. Por mais que eu e você não esteja vendo agora o cumprimento. Às vezes a gente acha que o problema é maior do que o Deus que eu e você servimos. Colocamos o problema lá em cima, esquecendo que Deus é maior do que todas as coisas. Jesus é maior, irmão, do que as portas que estão fechadas. Jesus é maior do que esse vento que está assolando na tua casa. Jesus é maior do que a enfermidade que está gritando, dizendo que você não vai suportar. Jesus é maior do que todas as coisas. O meu Deus, ele não mudou. A Bíblia diz que tudo acontece mediante da nossa fé. Se você tiver fé, o milagre vai acontecer na minha e na tua casa. Não desista de orar pelos seus. Não desista de orar pelos teus parentes. Não desista de orar por aqueles que estão afastados da casa do Senhor. Porque muitas das vezes o inimigo ele tem se irandado. Muitas das vezes o inimigo ele tem se levantado. Muitas das vezes o inimigo tem levantado até dentro dos nossos lares. Mas Jesus ele é aquele que acalma a tempestade. Jesus ele é aquele que tem a última palavra sobre a minha e sobre a tua vida. Quando Jesus olha para aquela situação, Jesus ele libera só uma palavra. E nessa tarde tem palavra sendo liberada para a tua casa. Nessa tarde tem palavra sendo liberada para o teu filho, para a tua filha, para o teu casamento, para o teu esposo. Nessa tarde Jesus ele tem liberado palavras de bênção e não de maldição. Jesus, ele, quando ele olha esses discípulos desesperados, eles não criticam a forma que os discípulos estavam. Jesus, ele apenas fala assim: aonde está a vossa fé? Jesus ele não repreende porque os discípulos acordaram Jesus e porque eles estavam desesperados, não. Porque em meio às lutas, eu e você vai ter momentos de aflições, vai ter momento de desespero, vai ter momento que eu e você pensa que nós não iremos vencer as lutas diárias. Mas o nosso Deus, ele diz: ei, acalma o coração, aquieta-te, porque está aflita a tua alma. Porque está aflita a tua alma, se ainda eu sou Deus que faço algo sobrenatural acontecer. Se o meu Deus e o teu Deus, ele deu a ordem para esse mar e esse mar acalmou, ele tem autoridade para mandar essa tempestade da tua vida cessar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aqui foi uma prova que os discípulos passaram para ver como se encontrava a fé deles. Como está a vossa fé mediante ao Deus que você serve? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O nosso Deus, ele deu uma ordem para o mar. Ele disse: mar, aquieta-te. Vento, acalma. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Sabe por que o vento e o mar acalmou? Porque eles ouviram a voz do Deus que criaram eles. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, porque tudo, irmão, se encontra na palma da mão do nosso Deus. Ele criou todas as coisas e todas as coisas ele fez. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Os discípulos, eles olham um para o outro e começam a ficar temendo. E eles começam a falar: mas que homem é esse? Que até o vento e o mar lhe obedecem. Eita glória! Os discípulos, eles sabiam do potencial que Jesus ele
veio aqui nesta terra, ele sabia dos prodígios, dos milagres, das maravilhas que Jesus tinha operado, mas eles nunca viram esse processo ser acontecido, onde Jesus acalmava ali esse evento que aconteceu sobre o mar e as águas. E eles temeram e disseram, mas que homem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Quando Jesus ele te dá uma ordem, irmãos, no meio do percurso vai acontecer várias coisas. No meio do percurso, o inimigo das vossas almas vai fazer de tudo para você desistir da sua chamada, do seu projeto. Louvado seja o nome do Senhor. Porque o inimigo sabe que você, na presença do Senhor, é como um bombardeio que irá destruir as artimanhas e ciladas do inimigo. Ele sabe que aonde você pisar a planta do seu pé, aonde você colocar as vossas mãos, você será bem-aventurado, você será abençoado. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A palavra do Senhor diz que ao colocar as mãos, enfermos serão curados. Mas mediante da fé. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O nosso Jesus, ele falou os milagres e sinais e prodígios que ele fez, nós também iremos fazer, mas mediante a fé. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E mediante a nossa aproximação com Deus, e mediante a nossa intimidade com Deus. Mas para a gente colocar a mão em enfermos e eles serem curados, para a gente colocar a mão em endemoniados e eles serem libertos, para a gente colocar a mãos em pessoas que são oprimidas e elas serem libertas, louvado seja o nome do Senhor Jesus, é necessário a gente estar com a nossa vida diante de Deus, no jejum, na consagração e no temor de Deus, porque Jesus, ele é aquele irmãos e irmãs que ele quer te usar, independente onde você esteja. Jesus, ele quer te levar a lugares onde ninguém quer ir. Jesus, ele quer levar você para fazer o ID, a vontade dele a todas as criaturas, porque existe almas famintas da palavra do Senhor, existe almas carentes, necessitadas de Deus. E nessa tarde, irmãos, Jesus, ele é aquele que se encontra no teu barco, então não temas. Jesus, ele é aquele que tem a última palavra sobre mim, sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ele é aquele que acalma a tempestade da tua vida. Ele é aquele que te consola no momento de aflições, no momento de tristeza. Jesus, ele é aquele que te consola, porque ele fez uma promessa. Ele disse: eu vou ao Pai, mas eu vou preparar-vos lugar. E aonde eu estiver, vós também estará comigo. A palavra do Senhor diz que ele falou para nós que nós não estaríamos órfãos. Ele enviaria o consolador das vossas almas, da minha e da sua alma, para nos consolar nos momentos mais difíceis das nossas vidas. Então, nunca se esqueça que em meio à situação da tua vida, em meio ao vento, em meio à tempestade, em meio ao caos, em meio a tudo isso que está acontecendo, Jesus, ele te diz: eu estou contigo, lado a lado, ombro a ombro. Então não tema, aquieta-te, descansa o teu coração e confia, porque o meu Deus e o teu Deus, ele é o Deus que pode todas as coisas. Agindo Deus, irmãos, na minha e na tua vida, ninguém pode invalidar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu creio que nessa tarde, o meu Deus, ele é aquele que pega papel do esquecimento e traz para cima, para trazer honra no lugar da desonra. Para Deus te abençoar quando muitos pensam que a situação é crítica. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nosso Deus, ele tem porta de escape para cada um de nós. Aonde muitos pensam que a tua família vai permanecer do jeito que está. Aonde muitos pensam que o teu casamento vai permanecer do jeito que está. Mas Jesus, ele diz que quando ele chega, ele move céus e terra, ele faz algo sobrenatural acontecer e ele dá vitória. Mas é necessário você estar na brecha, clamando, pedindo a ele: Senhor,
Ouça a minha voz, Senhor, ouça a minha petição, Senhor, ouça o meu clamor, Senhor, eis-me aqui, pois eu não sou nada, mas o Senhor pode, o Senhor faz, porque o nosso Deus, ele sabe de todas as coisas, porque ele é onisciente, ele está presente em todas as coisas, porque ele é onipresente. O nosso Deus, ele é onipotente, porque ele pode todas as coisas, irmãos. Tudo está na mão dele. Ele tem a chave que ele abre porta que ninguém pode fechar. Ele é o Deus que tem o último decreto quando, mediante as enfermidades da tua vida, a sola bate na tua porta, o medo, as aflições vêm, as lutas vão vir, mas Jesus, ele está liberando uma palavra para a tua vida e para a tua casa, dizendo: olha, não temas, porque eu estou contigo. Não te assombres, porque ainda eu sou o teu Deus. Se ele é o Deus que está contigo, se ele é o Deus que tem o controle da tua vida, da tua casa, por que temer? Por que temer? Então acalma o coração nessa tarde. Porque quando Jesus chega, ele chega para fazer algo novo acontecer. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E para vocês que estão me ouvindo, que não é evangélico, né, com uma boa tarde de salvação para a sua casa, para a sua vida. Aqui se encontra, né, fazendo um apelo para você que não é evangélico. Jesus, ele é aquele que quer entrar na tua vida. A palavra do Senhor diz: bem-aventurado aqueles que ouvem. Bem-aventurado aqueles que ouvem a palavra do Senhor Jesus. E você que está me ouvindo, Jesus, ele está dizendo: existe ainda uma saída para a tua vida. O choro pode até durar uma noite, mas a alegria vem pelo amanhecer. Pode uma mãe se esquecer do filho que amamenta, mas todavia eu, Senhor, nunca esquecerei de vós. Jesus, ele te conhece antes mesmo de você ser gerado. Jesus, ele diz: eu te conheço. Eu já sabia quem era você, eu já sabia o que você seria, eu já sabia qual eram os projetos e os planos que eu terei na sua vida. Jesus, ele te conhece. Jesus, ele te contempla. Jesus, ele conhece o teu deitar, ele conhece o teu levantar. E nessa tarde a palavra é: deixa Jesus entrar na tua casa. O nosso Jesus, ele é educado, ele só entra quando alguém permite a entrada dele. Deixa Jesus entrar na tua casa, deixa Jesus mudar a sua vida. Irmã, eu quero servir a esse Deus. Irmã, eu quero me entregar para esse Deus. Eu quero entregar a minha vida, o meu caminho a Ele. Neste momento, se você estiver na sua casa, no seu trabalho, se você estiver no momento onde você não consegue se ajoelhar, mas você fale: ah, Jesus, Senhor, te aceito como o único e suficiente Salvador da minha alma. Liberta a minha vida, liberta-me, Senhor, das coisas que me atraem, que eu possa te servir em espírito e em verdade. E o meu Deus e o teu Deus, ele é aquele que irá te ouvir. E quando você fizer esse momento de entrega a Deus, procure uma igreja mais próxima da sua casa e vá lá. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Confessar ao nosso Deus que você realmente é aquele que quer servir a Ele, porque o nosso Deus, ele é aquele que tem propósito na tua vida. Ele tem uma chamada linda para ser revelada. O nosso Deus, ele tem saudade dos louvores. O nosso Deus, ele tem saudade do momento de intimidade que você tinha com Ele, do momento das pregações que você tinha com Ele. E teve um momento que você deixou tudo para trás e quis conhecer coisas novas, que nem o filho pródigo. Mas eu creio que vai chegar um momento que você irá voltar para a casa do Pai, irá se reconciliar com o Pai. E o Pai te dará veste nova, calçado novo, anel nas tuas mãos de honra e uma nova vestimenta. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Porque o que ficou para trás, e você agora será uma nova criatura em nome do Senhor Jesus. E eu louvo a Deus pela vida de cada um que está me ouvindo, me assistindo, porque a palavra do Senhor está entrando na tua casa com cura, com libertação, com transformação, com vida. E tenha convicção que Deus, ele não te esqueceu. Ele não te abandonou.
e que ele se encontre na polpa do teu barco, que por onde você andar ou caminhar, seja perto ou longe, o Senhor Jesus, ele é aquele que te acompanha em todos os momentos. E aqui eu agradeço minha rica oportunidade. Peço, irmãos, que continuem orando por mim, pela minha casa, pela minha família, para que Deus possa entrar com salvação sobre a minha parentela, porque a minha família toda são evangélicas, mas a minha parentela, primos, tios, tia, que necessita de salvação. E eu creio que o meu Deus, ele é aquele que irá fazer o sobrenatural. Então, nessa tarde, fica com essa palavra. Jesus, ele é aquele que apazigua a tempestade nessa tarde. Então, descansa. Crê e confia, porque Jesus, ele é aquele que visita a tua casa hoje. Então, creia, porque o meu Deus, ele é aquele que visita a tua casa, ele é aquele que visita as tuas causas, que por mais que seja impossível, ele é o Deus que ouve a tua petição, então não desista de orar pelos seus. Não desista de interceder por tua casa, porque você é um alicerce na presença do Senhor, você é o alicerce da sua casa. Se você parar a sua casa, ela desmorona. Mas se você prosseguir, firmar a sua casa na rocha, que é Cristo, o alicerce, que é o nosso Deus, a casa ela fica intacta. O vendaval pode vir, a fúria do inimigo pode vir, mas ela continuará de pé, porque existe um firmamento ali, que é o nosso Deus. E que Deus vos abençoe.